Olá pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos. Aqui é essa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News para trazer para você, investidor, profissional de mercado e telespectador aqui da casa, as melhores mentes, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para um bate-papo leve, descontraído, claro, mas sempre com o foco de te tornar um investidor ou uma investidora melhor a cada dia. E hoje, para bater um papo com vocês, a gente está nesse começo de ano agitado aí com os testes aos fundamentos. Nós vamos falar aqui com a Tenax Capital, o Alexandre Silvério, CEO da Tenax Capital, vem bater esse papo com a gente. E eu queria começar aí agradecendo, Alexandre, muito obrigado por aceitar nosso convite, por dividir aqui o Você com Dinheiro de hoje. Obrigado a você, Felipe. Vai ser um prazer poder conversar com você, com todo mundo que está nos assistindo. E para a Tenax é uma grande honra poder dividir a visão não só minha, mas da equipe principalmente. A gente tem uma equipe bastante robusta lá na Tenax e falar sobre perspectiva, falar sobre cenário. Enfim, estou super à disposição para tentar ajudar ao telespectador, à telespectadora e aos investidores em geral. Maravilha, sobre perspectiva. A gente tem uma tradição aqui no programa de fazer aquelas perguntas que o investidor gostaria de fazer para o gestor e não, às vezes não pode, né? Então a gente aproveita o canal aqui para levar essas perguntas adiante. A gente tem o Brasil, o professor Rafael Pasquarelli esteve aqui conosco na última semana, ele brinca sempre, né? Quando ele começou a dar aula, ele falava que nos últimos 20 anos o CDI bateu o Ibov, mas nos próximos 20 não deve ser assim. E há 20 anos ele vem errando. E aí minha pergunta é, num país onde nos últimos 20 anos renda fixa curta bate bolsa, bate o Ibov. Depois a gente tem outras discussões, mas bate Ibov. E que a gente tem uma perspectiva de juros médio longos próximos dos 2 dígitos ainda. Por que eu vou para a renda variável? Acho que você já me ajudou a responder, Felipe. O Ibovespa, definitivamente, ele é um índice de referência para o nosso investidor. É um índice que não se mantém ao longo nem dos próprios 20 anos que o professor comentou, porque ele vai se alterando a composição. Eu já estou no mercado de renda variável há mais de 20 anos também, não vou falar quanto tempo para os nossos telespectadores não ficarem assustados, mas quando eu iniciei no mercado, o Ibovespa tinha um papel, que era a Telebrás, que era 40% do índice. Esse papel hoje foi decomposto, né, depois da privatização, em várias companhias, e o setor de telecomunicações no Ibovespa hoje é muito pouco representativo, menos de 5%. Há cerca de 10 anos atrás, uma das maiores companhias do Ibovespa era a OGX. E a gente sabe qual foi o fim dessa história. Então, o Ibovespa sempre é uma referência, antigamente uma referência até 2013, 2014, uma referência muito ligada à liquidez que os papéis tinham, e desde a mudança na composição e na metodologia de formação do Ibovespa, muito em cima do valor de mercado das companhias. Não é à toa que hoje nós temos uma concentração do Ibovespa muito grande em papéis ligados aos setores de commodities. Petrobras e Vale são os 2 maiores pesos da bolsa do Ibovespa hoje, quase conjuntamente eles representam mais de 25% do índice. Então, o que eu quero dizer com isso? O universo de ações no Brasil é muito maior do que o Ibovespa. A gente tem um mercado que eu adoraria, em que os IPOs, vamos falar talvez sobre perspectivas desse ano também sobre isso, mas mais companhias abertas, mais empresas de boa qualidade tivessem capital aberto no Brasil, mas a bolsa é mais do que o Ibovespa. E, portanto, cabe a nós, gestores de fundos de ações, como é o caso na Tenax Capital, gestores de multimercado, e mesmo os investidores, pessoa física, buscar ações que superem o Ibovespa e que superem essa taxa de juros, que eu diria exorbitante, por uma série de razões, né, macroeconômicas principalmente, mas existem inúmeros casos, e eu posso citar aqui várias empresas que ao longo desses últimos 10, 20 anos, empresas longevas, portanto, líderes dos seus setores, foram capazes de não só terem uma performance das suas ações muito acima da taxa de juros, mas isso tudo reflexo de um crescimento dessas empresas, seja de receitas, seja de manutenção ou expansão de margem,
e, com consequência, crescimento de lucro, que é o que a gente busca. Dentro do nosso processo de investimento na Tenax, que é um processo que combina análise macro e análise micro, o grande segredo está em descobrir essas empresas que são as chamadas compounders, como a gente gosta de chamar lá, nosso time gosta de chamar, que vão compondo o resultado ao longo do tempo. Então, existe a figura dos juros compostos, mas existe também a figura dos lucros compostos. Empresas que têm essa característica serão capazes, na nossa opinião, sim, de gerar resultados nos preços das suas ações superiores à taxa de juros de 2 dígitos, como você falou, de longo prazo, ainda que eu acho que os juros vai cair nos próximos meses, inclusive os juros longos. Mas a resposta para você é, não olha para o Ibovespa. O Ibovespa é um índice referência. Tem muitas oportunidades em papéis individuais dentro da Bolsa no Brasil. A gente tem um cenário justamente, ok, existe uma diversidade, existem empresas que fogem a essa regra e buscam sua capacidade de reinvestimento, ter ali um ROIC interessante que cobre o seu WACC. Né? Agora, se a empresa do Brasil que tem um ROIC interessante, cobre seu WACC, ela consegue gerar recursos a partir dos seus investimentos. Por que ela vai para a Bolsa? Se ela consegue gerar caixa para continuar mantendo um crescimento saudável e sustentável, por que ela venderia 20% ou 30% do seu capital? Que geralmente, como as empresas estão indo hoje, dificilmente você vai ver uma empresa no Brasil indo abrir capital para virar corporation de largada, né, vendendo 80% do seu capital. Ela fica no limiar ali do que é novo mercado, que a gente está falando de vender 30% do seu capital, 25% do seu capital. Mas, poxa, 25%, 30% ela não consegue na própria operação se ela é uma empresa saudável? Depende. Eu acho que tem vários motivos para uma empresa abrir capital. Desde sucessão, acho que em muitos casos, grupos familiares têm dificuldade. Existem grupos familiares, claro, de capital fechado, mas muitas vezes, a partir do momento em que a segunda, terceira, às vezes quarta geração começa a comandar aquela companhia, muitas vezes é necessário que a coisa se profissionalize de alguma maneira e você busque atratividade para trazer boas pessoas, e não há dúvida que ter o capital aberto traz um outro nível de governança também para essas companhias. Então, acho que são vários aspectos. A questão do investimento que você falou depende muito do ciclo e do momento que a empresa está. Mesmo que a empresa seja uma geradora de caixa constante, em algum momento em que ela precise fazer, por exemplo, uma aquisição para consolidar mercado, um projeto de expansão, seja numa aquisição de uma nova planta ou de uma expansão de área, eu acho que acaba vindo ao mercado e acaba acessando. É bom lembrar também que um equilíbrio na estrutura de capital da empresa é fundamental. A composição de dívida e equity, como a gente chama, é um dos grandes segredos para as empresas gerarem valor ao longo do tempo. E no Brasil, o custo de dívida está longe de ser barato, né? A gente tem a taxa de juros alta e, obviamente, dependendo do tamanho da empresa, a gente ainda tem um spread em cima do CDI, em cima de um título público. Ou seja, eu acho que o mercado de capitais tem tudo para continuar sendo uma fonte tanto de perenidade de alguns negócios, bem como também de financiamento de quem quer se expandir. Mesmo que consiga, com geração própria, expandir, eu vejo muitas vantagens de ter capital aberto. Você tem liquidez nas suas ações, você tem um nível de governança, como eu já citei, nível de escrutínio em relação aos seus sócios. É muito difícil você ter um sócio só, né, numa empresa, que faz com que aquela empresa, ao longo do tempo, vá até gerar mais valor. E isso, vários grupos ao longo de décadas no Brasil se provou muito verdadeiro. Ainda que a gente tenha alguns poucos grupos que são de capital fechado. Acho que uma tendência natural é só olhar para os Estados Unidos também, né? Os países mais desenvolvidos do mundo capitalista, as grandes empresas, e não precisa também só ficar assim, nos Estados Unidos, você olha para a Ásia, você olha para a Europa, as grandes companhias são de capital aberto. Então, há uma inúmera série de vantagens, na minha opinião, para quem quer lançar suas ações na Bolsa, e acho que isso vai aumentar muito ao longo do tempo no Brasil, já vem aumentando. Quando eu entrei, a gente tinha no mercado na década de 90,
tinham pouquíssimas ações para serem investidas. Muitas sumiram ao longo do caminho, diga-se de passagem. Mas a partir da década de 2000, principalmente, a gente vai vivendo ciclos, isso é natural. A gente teve o último ciclo de ofertas públicas em 2021, foi um ciclo em que acho que houve alguns exageros, eu diria até, naquele momento. E eu acho que também causado por uma taxa de juros que estava muito baixa naquele momento, e acabou trazendo para o mercado, seja a demanda por ativos, e mesmo algumas empresas que não estavam preparadas para vir para a Bolsa. E eu acho que isso vai voltar a acontecer, mas com um investidor um pouco mais bem preparado diante de algumas experiências ruins que ele teve há 2 anos, 3 anos atrás. Então, o ciclo, na minha opinião, de queda de taxa de juros que a gente vai ter em 2024 vai trazer uma retomada de abertura de capital no Brasil. Você comentou que ter o capital aberto tem uma série de vantagens, inclusive em governança, e junto com governança vem, inclusive, custo da própria dívida menor. Exato. Né? Além do próprio equilíbrio na estrutura de capital, que justificaria, por exemplo, follow-ons, como a gente já está vendo, movimentações interessantes em follow-ons. Mas IPOs, escuta falar, mas ainda ninguém veio firme no mercado, né? Você acha que essa última onda de IPOs, com esses IPOs exagerados, machucou um pouco a reputação do IPO no Brasil? Acho que sim. Acho que sim, sendo bem direto. Agora, o que é machucar, né? Vamos lá. É um equilíbrio entre oferta e demanda, isso aqui. Assim, as empresas vêm, ofertam as suas ações, e quem demanda são os investidores, sejam investidores pessoa física, investidores institucionais. Naquele momento, esse equilíbrio de oferta e demanda se encontrou num preço que, ex post, né, obviamente, alguns meses, anos depois, aqui no caso de hoje, é mais fácil de julgar, mas que claramente os preços não refletiam os fundamentos daquelas empresas. E aí quando você fala machucou, é nesse sentido que eu quero dizer. Ou seja, acho que hoje, para uma empresa vir a mercado, depois do que aconteceu em vários casos de 2021, provavelmente a demanda, ou seja, os investidores, serão mais cuidadosos. Mas eu que gosto também de finanças comportamentais, e acho que você também gosta, eu tenho certeza, Felipe, pela sua formação, a gente sabe que isso são ciclos, como eu falei, vai ter, em algum momento, alguma euforia. E quando vem a euforia, algumas empresas saem mal precificadas. O trabalho principal do investidor é saber separar o que são as boas oportunidades dos riscos de algumas empresas que talvez não estivessem prontas ou que não estarão prontas, e não entrar em nenhuma furada, vamos dizer dessa maneira. Vocês, como conceito, né, a Tenax como estrutura de gestora começou em fevereiro do ano passado, desde lá não vimos... 2022, fevereiro de 22. De 22, né? Vamos completar. A gente está em 24 agora, tá difícil acostumar ainda. É aquele período, para quem lembra do que é cheque, é aquele período que você assina o cheque com o ano errado e o banco aceita, né? Boa. Desde o começo da gestora em si, não tivemos IPOs. Zero. Mas dá para fazer um exercício teórico aqui. Sim. Vocês, como conceito, entrariam em IPOs? A gente não tem nenhum preconceito em relação ao IPO. Nenhum preconceito? Nenhum. Agora, a gente é seletivo. A gente certamente tem uma equipe de pesquisa microeconômica, a gente chama, de análise de empresa, com 5 analistas, uma equipe sênior de gestão. Acho que a gente vai ser capaz de tentar escolher quais são os IPOs. Qual o cuidado que nós, no nosso processo de investimento, a gente tem? Em primeiro lugar, a gente tenta entender e conhecer profundamente a empresa que a gente investe. No caso de um IPO, a assimetria de informação, como eu gosto de chamar, entre a empresa e quem vai comprar as ações na oferta pública inicial, que é o IPO, é muito grande. Porque normalmente essas empresas não têm demonstrações financeiras necessariamente, a não ser que ela já tenha lançado uma debênture. Então, as demonstrações financeiras das companhias que abrem capital no Brasil, elas normalmente são curtas. Em alguns casos não são, mas na maioria das vezes aconteceu. Então a gente precisa ter muita segurança em relação ao que está sendo apresentado.
Não é nenhuma má prática contábil que eu estou falando aqui, apenas é um desconhecimento de como essa empresa se comportou, por exemplo, num prazo de 10, 15 anos que ela existe. Então a gente acaba colocando na nossa análise um peso maior de margem de segurança, que a gente chama, para evitar que um desconhecimento do longo prazo daquela companhia acabe nos atrapalhando na hora de analisar. Então, portanto, a gente, sim, analisa, acompanha, tenta buscar informações sobre aquela companhia, até mesmo entre pares dos setores, ex-executivos. Então, a gente faz todo um trabalho que a gente chama de Corporate Access sobre o entendimento melhor possível daquela companhia, não só do balanço que ela está apresentando, não só das reuniões com a alta administração que normalmente ocorrem nos roadshows que acontecem com os IPOs. Mas a gente tenta ir além, a gente tenta entrar um pouco mais na análise para buscar informações disponíveis sempre, informações públicas, mas que talvez não estejam somente ali no material que é divulgado para o investidor. E a gente tenta dessa forma ganhar essa segurança, ganhar essa confiança de que vale a pena. A gente deixa passar muita coisa. A maioria dos IPOs, olhando para o histórico dessa equipe que trabalha junto na Tenax há bastante tempo e dos profissionais que estão lá desde o início, é muito comum que a gente participe da minoria dos IPOs que vêm ao mercado. Mas alguns, sim, a gente olha e participa. É importante, né? Quem está escutando a gente, eventualmente conhecendo e se desenvolvendo nesse mercado agora, entender que quando se a empresa não tinha capital aberto, né? Porque você pode ser uma empresa de capital aberto não listada. Você tinha uma empresa de capital fechado, virou capital aberto já para se listar, você tem a exigência de 3 anos de balanço. E o que isso significa? Muitas vezes você, eventualmente, não estou dizendo que as empresas fazem IPO, fazem fraudes contábeis antes, mas se você fizesse, é muito mais fácil segurar um determinado ajuste contábil por 3 anos do que por 20. Então, se tem uma empresa que está listada há 20 anos, é mais difícil que ela consiga carregar determinadas práticas incorretas por tanto tempo. Também pode acontecer, como a gente já viu acontecendo. Exato. Mas é mais difícil. Pelo menos o fraudador tem que ser muito mais hábil, né? E aí você tem poucos fraudadores. Acho que a regulação no Brasil, né, ela a partir do momento que a companhia está listada, óbvio que houve casos, mas a regulação é muito forte no Brasil. Então, a gente tem que ter muita confiança de que tanto os órgãos competentes, a regulação, a CVM, fica bastante em cima, e a gente tem um mercado saudável. Os casos que aconteceram foram casos de exceção, e que não é a prática comum. Acho que a gente tem um longo histórico, tanto em debêntures, né, tanto em ações, que me faz crer que o Brasil tem um dos mercados, e disparado na América Latina, por exemplo, um dos mercados capitais mais bem desenvolvidos. Não é à toa que a gente tem os maiores bancos de investimento, tirando os Estados Unidos, aqui nas Américas, e competindo de igual para igual, eu diria, com os bancos estrangeiros, né? Então, eu fico muito tranquilo, e acho que houve avanços, né, ao longo do tempo da legislação. A gente está tendo avanços no momento, tanto no mercado de capitais, também no mercado de fundos. Tem uma nova instrução CVM 175, vai ter depois a instrução 179 a respeito da assessoria de investimentos também. Então, os órgãos reguladores no Brasil são muito fortes, e nesse sentido eu sinto muita confiança de que casos como que aconteceram recentemente são absolutamente extemporâneos. Exceção da exceção, e a gente sente muito na própria indústria de fundos a força dessa regulação. A gente tem informações sobre a indústria de fundos aqui, os gestores até sofrem um pouco em alguns momentos, né? Porque são o nível de famosas cotas diárias. Cotas diárias, carteiras mensais abertas, posição a posição. Isso é raro no mundo, eu não conheço. É raríssimo no mundo. Não conheço. Composição de passivos, não encontra em lugar nenhum no mundo, a composição de passivo detalhada. Nos Estados Unidos você tem as séries, etc., dá para ter um cheiro. Exato. Mas a composição percentual a percentual do que vem de RPPS, o que vem de fundo de pensão, o que vem de investidor varejo, de private, é uma legislação muito... A CVM faz esse acompanhamento com as limitações que tem, é um órgão relativamente pequeno para o tanto de mercado que ela tem que
acompanhar, mas faz esse trabalho firme, né? A gente não pode esquecer também da própria Anbima. A própria Anbima, que é um autorregulador. órgão da autorregulação da indústria e que acho que também faz um trabalho de informação para o investidor muito rico. Né? Sem dúvida, sem dúvida. E olhando agora, você já comentou, já deu o spoiler da perspectiva de queda de taxa de juros. A gente tem uma queda precificada em curva, mas será que tem espaço aí para cair até um pouco mais ainda esse ano? A nossa visão é que sim. A gente tem um início de ano bastante conturbado, eu diria, né? A gente está tendo, hoje a gente está gravando aqui dia 22 de janeiro, já tem quase um mês decorrido do início do ano, e de lá para cá a gente teve uma pequena piora nos preços dos ativos brasileiros. Lá fora é engraçado, não teve uma mudança tão grande. A gente fechou ontem com o Dow Jones no high, o S&P perto do high histórico, o juro americano um pouquinho mais aberto, que acho que é o grande ativo a ser olhado os próximos meses, sem dúvida, é o juro americano. E no Brasil a gente teve uma abertura de juros, ou seja, o que está sendo precificado hoje na curva, até há pouco tempo atrás, durante o dia de hoje, era uma taxa terminal por volta de 9,5%. O que isso significa? Que o ciclo de juros que o mercado futuro está precificando, o Banco Central vai levar até 9,5%. No nosso caso, na Tenax Capital, a gente está com uma visão de que ele pode vir abaixo de 9%. Ou seja, a gente inclusive tem posição nos nossos fundos multimercados aplicados, já tivemos maiores, agora a gente vai mexendo em relação aos vértices, né, em relação a qual parte do ciclo da curva de juros a gente acredita mais, mas a gente segue com um viés aplicado em juros, tanto no Brasil quanto em alguns países emergentes também, com essa visão, no caso do Brasil, de que a gente pode experimentar, sim, algo entre 8,5% e 9% de juros ao longo de 2024, muito lastreado num processo de desinflação que a gente está enxergando. Essa semana, na sexta-feira, tem a divulgação do IPCA 15, está com um número abaixo do esperado, a gente está com um número para 2024 razoavelmente em linha com o Focus, um pouco abaixo de 4% para o IPCA, mas com uma visão de que o processo de desinflação já mais adiantado no Brasil também está ocorrendo em todo o mundo. A gente até divulgou uma carta trimestral recentemente falando sobre esse tema de desinflação global, um trabalho muito bem coordenado pela nossa economista-chefe, a Débora Nogueira, e esse é o nosso tema do momento. Desinflação é o grande tema. Isso traz consequências para a condição de política monetária, para a decisão de juros no mundo inteiro. E para o Brasil, eu acho que vai ser um ciclo que vai ser em passos graduais, como o Banco Central tem sinalizado. A gente não acredita numa aceleração, nunca acreditou, mesmo quando o mercado chegou a flertar com isso em dezembro, de que poderia ter uma aceleração do passo de corte de juros de 50 basis para 75 basis points. A gente sempre acreditou que o que vai fazer com que a gente chegue mais longe nesse processo de queda de taxa de juros, ou seja, talvez conseguir ir abaixo de 9%, é ele ir gradualmente. Essa tem sido o recado dos membros do Copom e a gente concorda com a visão de que esse processo desinflacionário permanece e a gente deve ir buscar um diferencial de juros até entre Brasil e países desenvolvidos menor do que a gente tem hoje, partindo do pressuposto, claro, que o juro americano começa a cair nos próximos meses. Tem um grande debate se vai começar em março ou em maio. A gente ainda acredita, o mercado chegou a precificar 2 semanas atrás 80% de chance de corte de juros pelo Fed, né, o Banco Central americano, em março. Hoje está bastante 50%, um pouco abaixo disso, né, até ontem. A gente acredita que sim, ele começa a cortar em março, mas seria importante essa sinalização, até para acalmar um pouco os ativos de risco em volta do mundo. E a partir disso a gente acha que ele não necessariamente vai cortar todas as reuniões, isso é um debate que a gente tem, mas ele deve cortar pelo menos 125 basis points, ou seja, em 5 reuniões durante esse ano, ele deve cortar a taxa de juros lá para ao redor de 4%.
e depois continuar isso ao longo do ano que vem. É importante ressaltar que esse é um ano eleitoral nos Estados Unidos. Então, a gente vê vantagens, inclusive políticas, para que o ciclo se inicie o mais rápido possível, para que se evite qualquer tipo de questionamento do ponto de vista político de que a queda de taxa de juros possa estar ainda... Apesar de que nos Estados Unidos esse debate é muito menos significativo, né? O Banco Central lá é independente há décadas e não há tanto questionamento. Mas, dado que a eleição americana não será uma eleição trivial, eu diria, esse ano vai ser uma eleição, para dizer o mínimo, conturbada, com bastante emoção. O ponto não é se o governo influencia na taxa de juros, é se a taxa de juros influencia na eleição. Exato. Né? Então, se tentar segurar muito a taxa de juros poderia... Olha, ele está tentando esfriar a economia, então é mais contra o governo, ele está tentando aquecer a economia, mais pró-governo. Então, a discussão vem por outro lado, né? Sem dúvida, mas o Banco Central lá é extremamente técnico e tem um track record impecável em relação a isso. Acho que a composição do comitê hoje, ela é uma composição mais dovish, como a gente fala, né? Ou seja, um pouco mais pró-queda de juros. Tem sempre mudanças dos membros votantes do Fed. Então acho que é natural, a comunicação tem vindo nessa direção. Teve o que a gente chama de pivô, a grande mudança de discurso em dezembro, principalmente, por parte de vários membros, entre eles o chairman, o presidente do Fed, que é o Powell. Então, tudo indica, na nossa visão, e olhando para os dados econômicos americanos, que a gente caminha para um cenário de soft landing lá, e isso vai fazer com que o juro comece a cair em março. A gente, entre a nossa equipe, né, nos debates, uma coisa que nos preocupa sempre, e a gente está muito atento a isso, e os preços de mercado, às vezes, parecem estarem precificando um pouso perfeito, não é nem um pouso suave, é um pouso quase que perfeito. A gente tem uma frase que um dos nossos sócios principais sempre usa, o Vinícius, que todo hard landing passa por um soft landing. Então, o nosso grande receio para 2024, na verdade, não é se o juro vai cair. A gente tem uma convicção muito alta da queda dos juros. Se ele deixar muito mais para frente a queda de juros, a gente pode exatamente desacelerar demais a economia. E o tal do soft landing pode se transformar até mesmo num pouso mais radical, num hard landing, como a gente chama. Por enquanto não é isso que a gente está vislumbrando. A gente ainda tem uma economia americana bastante resiliente, bastante saudável, e mais incrível do que só a economia americana são os lucros das companhias americanas. Acho que o pior trade do ano passado foi quem acreditou na queda da Bolsa Americana, né? E aqui está dizendo um gestor que cometeu esse erro, e eu tenho muita tranquilidade de afirmar que nós, na Tenax, como grupo, a gente achava que a Bolsa Americana, diante do processo que a gente acreditava que poderia haver uma desaceleração grande, a Bolsa Americana estava à cara. Ela se mostrou muito mais forte do que a gente imaginava. Os lucros, principalmente daquelas empresas mais representativas do S&P, que são as empresas de tecnologia, surpreenderam enormemente para cima, e essa foi uma visão equivocada que nós tivemos, e que hoje eu respeito muito o que é o forward-looking, né? Essas são as expectativas de lucro futuro dessas companhias. A gente está vivendo uma revolução tecnológica de difícil previsibilidade em termos de aumento de lucro de algumas companhias, como a Nvidia, como a Microsoft. Então, a gente está vendo revisões para cima constantemente desde março do ano passado no lucro do S&P. Então, o S&P a 4.800 pontos, com um juro a 5,25, se você estivesse conversando comigo há um ano atrás, eu diria, não tinha a menor chance. Agora que a gente já atingiu o pico dos juros, a desinflação está acontecendo, a economia ainda está bem, mas está desacelerando, e os lucros estão muito saudáveis, eu acho que esse é um cenário muito bom para ativos de risco, inclusive para o Brasil. Aí a gente combina o que a gente acabou de falar de um juro, uma Selic, podendo vir para baixo de 9, e um juro americano caindo de uma maneira gradual, com uma economia razoavelmente saudável, ainda num cenário de soft landing, eu acho que a Bolsa Brasileira, que foi o início da nossa conversa, que não somente o Ibovespa, mas todo aquele universo de ações disponíveis, eu acho que a gente vai ter várias oportunidades aqui.
Maravilha, estamos batendo esse papo com Alexandre Silvério, CEO da Tenax Capital, sobre o mercado de renda variável, sobre ações, um pouquinho da história da gestora também, sempre naturalmente cumprindo aqui a missão do programa de trazer para vocês, telespectadores aqui da casa, as melhores mentes, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer. Agora nós vamos para um breve intervalo, você sabe que aqui é rapidinho, em um minutinho a gente está de volta, fique por aí e até já. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com Alexandre Silvério, aqui CEO da Tenax Capital, sobre o mercado de renda variável, batendo papo sobre os ciclos dessa indústria, naturalmente sobre a própria Tenax. Eu queria voltar, Alexandre, para esse segundo bloco. A gente terminou o primeiro bloco falando um pouco de Bolsa Brasil e exterior, mas a gente tem aqui no Brasil todos os desafios, as dificuldades que a gente já conversou, e particularidades. Particularidades na estabilidade jurídica de alguns setores, particularidades em como você vai tributar determinados setores, né? A relação quão aberta ou fechada vai ser a economia para determinados segmentos. Então eu queria voltar nesse bloco olhando um pouco para frente e olhando um pouco para composições setoriais. Quais setores aí a gente consegue ver para 2024 que podem despontar e quais a gente tem que ter um pouquinho mais de cautela? Adorei a forma como você formulou a pergunta, Felipe. Parabéns, porque eu gosto de fazer algumas frases e algumas delas que a gente até meio que circunscreveu no primeiro bloco. Por exemplo, que Ibovespa não é PIB. Muitas vezes as pessoas confundem. O PIB cresceu, por que a Bolsa não subiu? Porque o Ibovespa não subiu. Né? A proporção de setores no PIB é completamente diferente da proporção do Ibov. E tem uma outra frase que eu sempre usei, que as empresas de capital aberto, na sua grande maioria, são as grandes vencedoras dos seus setores. Né? São as consolidadoras, são as empresas que naturalmente têm um poder maior. Claro que alguns conglomerados no Brasil, não é o caso, mas a grande maioria das líderes de mercado estão com capital aberto na Bolsa e elas são as vencedoras. Pois bem, o que a gente aprendeu também, e acho que uma das maiores características de um investidor de sucesso ou de um gestor que busca sempre gerar valor para os seus cotistas, eu falo que é o aprendizado constante. O que aconteceu no ano passado foi mais um grande aprendizado. Por quê? Entrou no radar dos investidores e dos gestores algo que a gente sempre soube que existia no Brasil, que era a questão de benefícios tributários, mas a gente precisou ir muito a fundo em detalhes do ponto de vista tributário e nós, na Tenax, gastamos um tempo enorme com tributaristas, com as companhias, tentando entender como essa nova mudança de legislação tributária, tanto do que diz respeito à reforma tributária em si, que foi aprovada no ano passado, algo que havia décadas que a gente tentava fazer uma reforma tributária no Brasil, vai levar muito tempo, tem um período de transição muito grande olhando para frente, mas bem como também a agenda do atual governo de reonerar determinados setores, né? Ou, como diz o nosso ministro Haddad, combater distorções tributárias. Essas distorções efetivamente existiam e estão sendo endereçadas pelo atual governo. Isso traz uma consequência para a análise de cada uma das empresas e de cada um dos setores. Fazendo esse link, o que a gente está olhando para 2024? Empresas saudáveis em setores que têm menos exposição a essa possível mudança de regime tributário ou, se você preferir, de como as empresas, ao longo do tempo, sem fazer nenhum tipo de novo, voltando para a história da regulação, não havia nada errado, mas empresas que se beneficiavam de determinados regimes tributários, por exemplo, sobre investimento, sobre determinados subsídios que existiam e que vão perder esses subsídios.
Então a gente gastou um tempo muito grande em 2023 e acho que em 2024 isso também estará presente, porque essa agenda arrecadatória, fiscal da administração atual, ela vai se manter ao longo dos próximos anos, né? O Brasil tem um compromisso hoje de arrecadar mais para fazer frente a uma dívida pública que é elevada e que com metas de superávit primário ou de, melhor dizendo, déficit por enquanto, bastante, eu diria, audaciosas, né? Se forem cumpridas, é o melhor cenário. A gente, por exemplo, para esse ano tem aí uma previsão de 0 de déficit pelo governo, né? O próprio ministro Haddad vem reiterando a busca pelo 0 de déficit. A gente na Tenax não acredita, ainda que na margem a gente está um pouquinho menos pessimista com esse tema. Parece que tem algumas das medidas, principalmente aquelas medidas referentes a PIS, COFINS, que podem ter uma arrecadação até maior do que a gente colocava na nossa conta antes. Então, voltando para o tema de bolsa, a gente está tentando escapar de alguns setores, algumas empresas que podem ser mais impactadas. E sem citar nomes, existem empresas, por exemplo, que a gente teve que rever o lucro de 2024 em 40%, em função das mudanças apresentadas em relação à MP, a famosa MP, que mudou esse regime de subvenções, principalmente a investimentos, e que trouxe uma mudança muito radical de previsão de lucro para essas empresas. Hoje, aonde a Tenax e os fundos de ações da Tenax a gente considera que são os setores mais seguros para investir. A gente gosta bastante do setor elétrico. É um setor que, claro, como você falou, tem uma questão regulatória envolvida, mas os sinais que a gente enxerga hoje são sinais ainda bastante favoráveis, tranquilos para algumas companhias. Existem companhias mais expostas a algumas questões, como renovação de concessão, onerosidade ou não da renovação de concessão, no caso das distribuidoras. No caso das geradoras, tem uma questão toda de preço contratado de energia ou não. É um setor bastante complexo e que a gente também dedica bastante tempo de análise, mas hoje é o setor que a gente tem a maior participação dentro dos nossos fundos. E aí a gente destaca alguns nomes principais. A gente gosta bastante de Copel, a gente gosta bastante de Eletrobras, Equatorial, uma das maiores posições do fundo. Todas as empresas que têm uma taxa interna de retorno calculada em cima do que a gente espera de lucratividade para os próximos anos, próximo ou acima de 10%, ou seja, acima da taxa, essa é uma taxa de juros real, acima de 10%, ou seja, não se compara com a Selic, se compara com o cupom de uma NTNB, por exemplo. Equatorial, por exemplo, hoje, ela está muito próxima a 10% de taxa interna real de retorno dos seus fluxos de caixa. Esse spread hoje, uma NTNB 2035, está numa faixa de 5,40. Ou seja, a gente está falando de 500 basis points, 5% a mais de prêmio para você ter uma empresa que é uma das maiores compounders, como eu falei lá no nosso primeiro bloco, ou seja, foi capaz de compondo aumento de lucros e receita constante através de uma grande e eficaz alocação de capital e que está em uma taxa de retorno com um spread em relação à NTNB dos maiores que eu já vi. Em alguns momentos do passado, a Equatorial teve um spread negativo, ou seja, a taxa interna de retorno era menor do que a NTNB. Agora a gente está com 400 basis points, na verdade, né? Dado que é 9,5 contra 5,5 aproximadamente, de spread favorável para quem tem Equatorial na carteira. Então, são essas empresas que a gente considera hoje bastante seguras e com uma excelente relação risco-retorno. Dá para citar também o setor de shoppings, por exemplo. É um setor que é muito resiliente, tem mostrado uma capacidade operacional, e aí a gente tem dois nomes na carteira que a gente gosta bastante, que é Iguatemi e Allos, que é a antiga Aliança Sonae. Iguatemi mostrou um quarto trimestre espetacular de resultado, crescimento de vendas acima de 10%, foi 11% no quarto tri, um múltiplo histórico também, quando a gente olha o fluxo de caixa operacional dessa companhia, bastante descontado em relação ao seu múltiplo, olhando para os últimos 10 anos.
uma empresa que tem os shoppings mais valiosos do Brasil, né, tanto Iguatemi São Paulo quanto Iguatemi JK, num business que se beneficia tanto do varejo, que não está sendo simples, e aí eu vou falar um pouco sobre isso, quanto da parte de serviço, que mal ou bem é um setor que está bastante pujante no Brasil, né? Então, shoppings também é um setor muito representativo. E bancos, para fechar um pouco assim dos 3 maiores setores da nossa carteira, bancos, a maior posição é em Itaú, um banco que vem entregando um retorno sobre capital acima de 20% consistentemente, é dos bancos incumbentes o grande líder, está 8 vezes lucro em 2024. Eu pessoalmente vi muito poucas vezes Itaú a 8 vezes lucro. Acho que tem aí uma oportunidade ainda muito grande, 1,6 vezes valor patrimonial. Acho que tranquilamente a gente pode caminhar para algo próximo a 2%, a 2 vezes. A taxa de juros vai cair, isso pode diminuir o lucro do Itaú? Não acredito. A gente tem um crescimento de lucro para Itaú bastante interessante para esse ano, uma faixa de entre 12% a 15%. E dessa forma a gente acha que esses setores me dão muita segurança. O setor de varejo é um setor que a gente gosta em casos específicos, e principalmente de empresas que são pouco afetadas por essa questão toda tributária que a gente falou. Então, para citar 2 exemplos, a gente tem Arcos Dourados, que é a master franqueada de McDonald's no Brasil, continua numa trajetória nos últimos 3 anos espetacular, de recuperação de marca, de crescimento, de número de lojas, margens muito saudáveis. E a gente gosta muito de Vivara, que é quase um consenso de mercado, né? Acho que quase os gestores adoram Vivara, e a gente descobriu essa empresa lá no início do fundo da Tenax, há 2 anos atrás. A gente já gostava desse case, virou mais consensual recentemente, mas também, por quê? Porque ela tem pouquíssimo benefício fiscal. Quando você vai olhar outras empresas do setor de vestuário, por exemplo, estão com esse problema. Assim, tem empresa do setor de vestuário que a gente teve que rever o lucro 20%, teve empresas que a gente reviu o lucro 40% para baixo. A gente quer estar fora desses setores nesse momento. Isso, se existir lucro, se o negócio para em pé, dependendo do setor de atuação no varejo, né? Exatamente. Vocês deram ali, né, aí ao longo da entrevista, um cheiro da carteira e quais papéis vocês olham mais, e parece uma concentração interessante. Vocês não têm o perfil, não parecem ter o perfil de alocar em muitos papéis, vocês olham mais de perto. Vocês têm essa tendência mais fundamentalista? Como é que é a tese de investimento de vocês em ações? O nosso processo, em todas as áreas, na Tenax, a gente tem 3 áreas hoje de atuação direta, né? A área de renda variável, a área macro e uma área de crédito. Depois eu vou até comentar sobre produtos novos que a gente está lançando, um produto de crédito bastante interessante. Eles bebem do mesmo processo, que é entender o que está acontecendo na economia e ir muito a fundo no fundamento das empresas e vice-versa, ou seja, como o que a gente está enxergando na ponta, junto das empresas, pode estar impactando a economia e como o cenário, por exemplo, do mercado de trabalho, da inflação, da renda, vai afetar determinados setores. Desta maneira, a gente acaba tendo no nosso fundo de ações hoje uma carteira de 25 papéis, aproximadamente, sendo que 70% da carteira está em 15 papéis e quase 90% está em 20 papéis. Então, eu não diria que é uma carteira tão concentrada, mas é uma carteira que está longe de ser uma carteira em que a gente, por exemplo, tem papéis com 0,5%. A gente tem algumas regras básicas em que eu, por exemplo, não gosto de fundos que tenham, não tem certo ou errado na indústria, tá? Mas 1% do fundo é uma posição que eu acho muito pequena. Ao mesmo tempo, ter 40% do fundo numa única ação, eu vou estar muito concentrado. A gente busca algo intermediário, 20 a 25 papéis, com essa mais ou menos ideia de que os 10 primeiros vão ter perto de entre 50% e 60% da carteira, os 15 primeiros entre 70% e 80%, os 20 primeiros mais do que 90%, possivelmente. E vai ter sempre 5 papéis ali que a gente vai ter um percentual pequeno, porque a gente ou está entrando ou está saindo daquela posição e precisa ganhar mais confiança para aumentar, ou
está desistindo daquela tese porque atingiu o nosso valor objetivo ou porque mudou a tese. Mas essa combinação macro e micro, na nossa visão, é um grande diferencial do nosso processo. E a gente acredita efetivamente de que se as áreas tiverem uma capacidade de se comunicar e trazer as melhores ideias dentro do seu próprio universo, seja a área macro olhando para o que está acontecendo na economia, seja a área de crédito identificando, por exemplo, uma empresa que pode estar passando por um aperto de balanço, seja a área de ações olhando pelo lado de investimento e capex que pode trazer um endividamento adicional para a empresa. Esse ciclo do processo que vai ao mesmo tempo se retroalimentando, eu acho que é o grande diferencial da Tenax. E é nisso que a gente acredita. Eu falo sempre que a gente não é uma gestora que tem uma holding com algumas gestoras embaixo, independentes, praticamente, que cada um... Às vezes o cara está achando que o juro vai cair, o outro cara de ações está acreditando em outra coisa. A gente tem um cenário que permeia, claro, dentro de cada uma das características do produto e dos gestores que comandam cada uma das áreas. Eles têm a sua liberdade, mas assim, a ideia por trás de todo o nosso processo de investimento é ter um cenário muito bem embasado com o máximo de pessoas contribuindo. E compartilhada essa informação, sem dúvida, o tempo tendo inteiro. ganho de sinergia dessas Total. operações diferentes. Perfeito. Conta pra gente, então, quais produtos vocês têm, já tinha antecipado, que ia trazer o que tem e os produtos novos. Então vamos aproveitar aí e compartilha com a audiência o que vocês estão preparando aí para esse ano que entra. Legal. A gente iniciou nossas atividades, como a gente falou, em fevereiro de 2022, com duas estratégias. A estratégia macro e a estratégia de renda variável. Naquele momento, inclusive, foi no dia seguinte da invasão da Ucrânia pela Rússia, do início da guerra Rússia e Ucrânia. Não tinha momento favorável mais assim, desafiador, né? Para ser mais tenaz, né? Como é o nome da nossa empresa, né? Para ter tenacidade. De lá para cá, a gente começou com 200 milhões, aproximadamente, sob gestão. Hoje chegamos a 1,3 bi, acho que foi uma trajetória super vencedora nesses 2 anos, uns 2 anos em que a gente teve resgates expressivos na indústria de fundo. Acho que a gente foi uma das poucas gestoras que dessa vamos dizer, dessa fase de início, dessa safra, a gente conseguiu crescer de uma maneira bastante significativa. E a gente, em 2024, a gente sempre teve a intenção, desde o início, de lançar uma estratégia dedicada a fundos de crédito. E o primeiro produto que a gente vai lançar vai ser um produto em que vai ter uma gestão híbrida entre crédito privado e gestão de renda fixa macro. Então, a gente está lançando um produto que é o renda fixa ativo incentivado, em que o lastro desse fundo serão debêntures incentivadas, que é, sem dúvida, hoje um dos grandes ativos e um dos principais, diria, competidores da indústria de fundos são os produtos incentivados, mas a gente acredita que isso ao longo do tempo vai diminuir, mas a gente quer participar desse mercado, dando ao nosso cotista a oportunidade de, além de uma seleção extremamente criteriosa da nossa equipe de crédito, de um lastro de pelo menos 85% da carteira em debêntures incentivadas, que vai trazer um yield muito interessante, a gente vai adicionar risco de mercado através da nossa expertise de renda fixa. Então a gente vai ter um produto que vai ter 2 fatores de risco. O fator de crédito e mais o spread de crédito incentivado, isento de imposto para o cotista final, mais toda a expertise de um dos nossos co-heads da área macro, que é o Sérgio Silva, que faz renda fixa há mais de 20 anos, gerando alfa através de operações de curva de juros, aplicado, tomado, operações de DI, que são as opções de juros. Ou seja, a gente acredita que esse produto é um produto que reúne dentro dessas 2 áreas de crédito e de macro as melhores ideias e com um benefício tributário para o cotista. A gente vai estar lançando esse fundo agora nas próximas semanas e a gente espera que seja um grande sucesso para esse primeiro semestre da Tenax. Então, já em primeira mão aí para os telespectadores da BMC News, quando tiver o lançamento do fundo, você já sabe onde encontrar. Mas falando em investidores, como é que é a composição do passivo de vocês hoje? O grosso de vocês está com institucionais, vocês têm captado com clientes de
de varejo? Como vocês têm buscado o mercado? Como vocês têm captado essencialmente? Acho que o segredo do sucesso de uma gestora, e de novo, não tem fórmula, mas na visão dos principais sócios da Tenax, é ter uma diversificação, tanto de estratégias, mas bebendo do mesmo processo de investimento, como eu falei, mas uma diversificação saudável do passivo, né, dos tipos de cliente. A gente começou numa fase em que, sem dúvida alguma, para fundos multimercado e fundos de ações, o varejo não é exatamente um canal que está demandando esse tipo de fundo. Então, o varejo é o menor dos nossos canais hoje. A gente é distribuído por mais de 15 plataformas, acho que a gente conseguiu penetrar muito bem nas plataformas de distribuição, nas principais do Brasil, mas o fluxo para as plataformas, para fundos com essa característica, tem sido muito baixo. Então a gente tem menos de 5% em fundos dedicados ao varejo, vou colocar assim. A gente tem fundos institucionais, fundos de pensão, até mandatos exclusivos, dado o track record dessa equipe, isso é em torno de 25% do nosso AUM. A gente tem uma grande presença de multifamily offices, e aí eu incluo tanto a parte de multifamily offices e de alguns wealth managers, e aí a gente está falando de mais uns 30%. E o resto é através de fund of funds dos grandes bancos. E aí os fund of funds dos grandes bancos têm uma composição em torno de 40% do nosso AUM, um pouquinho mais para 50%, eu diria. Esse é um passivo difícil, né? É difícil de conquistar o coração dos grandes bancos, né? A gente que era o mercado antigamente, era assim, você começava a gestora independente, você tinha que ir lá bater na porta do banco e fazer com que o fund of fund comprasse sua cota, né? Você não acessava o cotista de varejo direto. Mas é um passivo que dá um laço interessante, tanto os bancos com os FOFs, quanto os fundos de pensão, né? É uma diligência muito forte. A nossa ideia é ter um passivo bastante bem distribuído nessas classes. Eu acho que ter o varejo é importante, porque pulveriza o passivo. Ter o institucional é importante, porque é um investidor de longo prazo. Ter o wealth manager é importante, porque é um carimbo de que o produto é serve para todos os públicos, né, que é um público normalmente mais sofisticado. E, ao mesmo tempo, ter o fund of fund dos grandes bancos é onde uma grande parte do dinheiro do sistema bancário ainda se encontra. Então, ter essa diversificação, para a gente, é muito importante. Maravilha. Alexandre, eu queria agradecer aqui mais uma vez pela sua participação, a gente caminhando para o final. Você já comentou que tem os fundos disponíveis em 15 plataformas. Queria que você sinta-se à vontade para deixar os contatos, as redes sociais, os canais de investimento, quem quiser acompanhar e investir também nos fundos da Tenax, onde encontrar tanto as informações sobre o fundo, quanto os próprios locais de aplicação. Fica à vontade, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Bom, Felipe, obrigado pela entrevista, foi super descontraída, tranquila, gostei muito das perguntas, foi muito legal. Representar a Tenax aqui para mim de novo foi uma honra diante de nossos 30 colaboradores e convido para todo mundo que está nos assistindo a nos acompanhar pelas nossas redes sociais, Tenax Capital, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Nosso site é o tenax.capital. Lá vocês vão encontrar tanto o nosso histórico, o currículo dos nossos profissionais, mas também uma série de conteúdos, o que a gente tem tentado trazer também para os nossos tanto atuais investidores quanto potenciais investidores, uma boa produção de conteúdo. Trimestralmente a gente solta uma carta de gestor, normalmente sobre algum tema que a gente acha bastante interessante. Então, ano passado a gente falou sobre China, a gente falou sobre o setor agro no Brasil, e recentemente, agora em janeiro, e aqui fica o convite, a gente fez essa carta sobre desinflação global. Acho que é o tema, principalmente para esse início de ano principal, que todo investidor deveria prestar atenção. Então, fica aqui o convite para todo mundo nos acompanhar, tanto no LinkedIn, quanto no Instagram, bem como pelo nosso site. Muito obrigado, Felipe. Maravilha, muito obrigado mais uma vez, Alexandre. Muito obrigado à Tenax Capital por ceder aqui a participação do Alexandre. Muito obrigado a você, telespectador da BMC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com o Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, para trazer para vocês as melhores mentes do mercado, as mentes que fazem
o mercado financeiro brasileiro acontecer nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News. E se você quiser saber um pouco mais sobre os nossos produtos, como a Com Dinheiro pode te ajudar os seus investimentos ou no seu negócio, visite lá www.comdinheiro.com.br. Seu feedback também é super bem-vindo sempre, mande lá pra gente em contato @comdinheiro.com.br a sua sugestão de pauta, seus comentários, seu feedback sobre o programa nosso aqui de cada dia. É sempre um prazer poder entrar na casa de todos vocês. Muito obrigado mais uma vez e nós ficamos por aqui com você com o Dinheiro de hoje. Até a próxima!